Oi, gente! Eu sou Karina Camargo e este é o meu canal de entrevistas. Toda semana vou estar aqui recebendo um convidado, uma convidada que vai estar falando sobre seus trabalhos. Autores, ilustradores, artistas. Toda semana um novo entrevistado. Só que nesta semana eu tenho 3 convidadas. É isso mesmo, são autoras do livro Em Busca do Planeta Realidade. Grazi Ferreira, Rose Almeida e Natália Batista. Bora conhecer elas? Vem comigo! E como vocês se conheceram? As 3 já eram amigas, mesmo antes de serem escritoras ou não? Essa amizade surgiu depois, que começaram a escrever livros e aí os caminhos se encontraram? Bom, a gente se conheceu pela internet mesmo. Primeiro eu conheci a Natália e depois eu conheci a Rose. Como a gente começou a fazer Instagrams voltados para literatura infantil, a gente começou a ter conexões em comum, né? E a primeira pessoa que eu conheci foi a Natália, porque antes mesmo de eu fazer meu primeiro livro, de publicar, né? Porque a intenção de fazer eu já tinha. Eu procurei na internet pessoas que estavam no mesmo caminho que eu, que já tinham publicado recentemente, que eram novas no mercado, e daí eu encontrei a Natália, né? E eu me arrisquei, eu mandei na época eu mandei um recadinho para a Natália pelo Facebook e perguntei, né, como que tinha sido, né, o processo de publicação, a escolha da editora e todas essas coisas que a gente pergunta quando a gente está iniciando. E a Natália foi super solícita, ela me falou várias coisas, né? Me deu várias dicas e tal de como eu poderia publicar o livro. E daí eu conheci a Natália, né? Pela internet. Mas a Natália eu também conheço pessoalmente, que antes da pandemia, antes de acontecer tudo isso, eu fui quando ela foi lançar o livro Manual para Agradar a Mamãe, eu fui nesse lançamento, então acabei conhecendo ela pessoalmente. A Rose, a gente conheceu depois, por meio de outros grupos, amigos em comum. E aí, como a gente tinha valores, né, muitas coisas em comuns, a Natália propôs a gente fazer esse grupo, né, na verdade, esse trio das escritoras da nova geração. E em 2020 a gente fez o primeiro livro em conjunto, que foi o Em Busca do Planeta Realidade. Então foi assim que a gente se conheceu. A internet nos ajuda muito a fazer novas conexões, né? Eu acho que é um novo caminho pra gente, né? Novas amizades surgem daí. E como que surgiu a ideia de vocês escreverem este livro? Bom, desde que nos conhecemos, né, e firmamos nosso laço de amizade, surgiu esse desejo de que um dia pudéssemos publicar um livro juntas. Então chegou a pandemia e a Natália teve a ideia de uma história e compartilhou comigo e com a Grazi. E nós adoramos a ideia e na mesma hora topamos e começamos a desenvolver a história. E foi então que nasceu o nosso livro Em Busca do Planeta Realidade. E meninas, no release do livro de vocês colocaram lá que o livro Em Busca do Planeta Realidade é o primeiro livro, a primeira obra escrita pela nova geração. O que significa isso, nova geração? Seria o nome de um grupo? Vocês deram esse nome ou não? É uma maneira de escrever? Então, a criação das escritoras da nova geração, ela pretendeu criar um momento histórico. Nós 3 começamos a escrever e publicar livros em 2018 e nós notamos que algumas pessoas, um novo grupo, estava se formando de várias escritoras, mães, de 2018 para cá, tentando sim apresentar uma escrita de uma forma diferente. Uma escrita muito mais ligada à experiência maternal do que um estudo. Então, a criação do grupo, na verdade do trio Escritoras da Nova Geração, tem muito mais a ver com o momento histórico que a gente pretende marcar do que com um grupo simplesmente pelo nome, né?
e a gente escreve de uma forma equiparada, ou seja, a gente tem uma linha de pensamento, que é a linha de que mães podem ajudar seus filhos, e aliás, pais também, toda a família, com os livros. Então, os nossos livros são instrumentos que auxiliam a resolver vários problemas por meio da leitura. Uma história simples traz ali grandes aprendizados. Então, todos os nossos livros trazem grandes aprendizados. E o livro que a gente escreveu juntas foi um marco, é um marco muito importante dessa ligação. A gente pretende escrever outros livros, então que marquem isso, que a gente possa trazer boas lições, trazer um aprendizado interessante não só para a criança, mas para toda a família. Então é essa a nossa intenção. E meninas, como foi o processo de criação, de escrita desse livro, já que vocês não estavam se encontrando pessoalmente? Foi tudo feito online, né? Até que não foi complicado no nosso caso, não, porque a gente lançou a ideia, né, e começou a desenvolver mesmo à distância. Primeiro a gente começou conversando pelo grupo do WhatsApp, justamente trocando as ideias, falando quais seriam os melhores insights, como seriam as personagens, que no caso do livro nós somos as personagens do livro, então foi fácil, porque foi só juntar uma característica de cada para ser aquela característica principal da personagem. Então, por incrível que pareça, não foi difícil, né? As ideias foram lançadas, foi um brainstorm à distância, por WhatsApp, mas a ideação foi muito boa. E daí já a gente começou a criar o documento e começou a construir a escrita. Cada um ia contribuindo de um jeito, né? E trocando e tal, e as ideias que as três colocaram ali foram para o papel, né? Nós fomos bem democráticas, a gente acolheu todas as ideias, então a gente não teve problema com isso, né? O texto ficou assim até bem grande, né? E a gente considerou que esse livro poderia ser para um público infanto-juvenil. Não foi difícil, foi um trabalho a 6 mãos, mas que fluiu. E aí nasceu esse livro maravilhoso que é o Em Busca do Planeta Realidade. E na história, são 3 amigas que vivem em um outro planeta. Essas 3 amigas, elas foram inspiradas em vocês? Sim, essas 3 amigas representam a Nath, a Grazi e eu. E no decorrer da história, para quem tiver oportunidade de conhecer, né, vocês vão perceber que tem uma característica marcante em cada uma delas. E essa característica, ela não foi colocada ali por acaso. Elas representam as nossas características que foram atribuídas a cada uma das personagens. Então, sim, nós somos as personagens do livro. Olha só, na página 35 do livro, eu vou ler aqui. Tem uma frase: somos seres criados para viver em sociedade e sem o contato físico. Quase nos equiparamos a máquinas, robôs. Esse seria um comparativo ao momento que estamos vivendo, a pandemia? Sim, o livro ele foi escrito bem no início da pandemia. Então isso trouxe bastante reflexo ali na escrita das 3. Mas é muito interessante a gente pensar que vai além desse momento de pandemia. Por quê? Porque já há bastante tempo, alguns anos, as pessoas têm colocado as máquinas, o avanço tecnológico, muito à frente do desenvolvimento pessoal. Então, a gente quer chamar atenção para quê? É importante a ciência, é importante o desenvolvimento tecnológico, mas nós não somos máquinas, nós não somos robôs. As máquinas, os robôs, eles devem nos auxiliar, mas quem deve estar em primeiro lugar é o ser humano. Isso parece simples a gente falar, mas se a gente for pensar, a gente já está comprando robôs para limpar a casa. Nós estamos comprando alta tecnologia a todo momento. E qual que é o desenvolvimento pessoal, familiar que estamos fazendo?
Quando a gente adquire um livro, a gente está investindo nesse desenvolvimento pessoal. Quando a gente pratica a leitura em família, a gente está investindo no desenvolvimento pessoal. E será que as famílias estão investindo em vocês mesmas, né? As famílias estão investindo nelas mesmas da mesma forma que elas investem em tecnologia? Esse é um questionamento interessante. O nosso livro, ele conta uma história, é uma aventura, ele tem um suspense, ele tem um final emocionante, mas é muito importante observar o que ele quer dizer nas entrelinhas, porque o livro ele pode ser muito mais aproveitado se a gente percebe os nuances, se a gente percebe as entrelinhas do que o livro quer dizer. A gente espera que vocês tenham gostado. E meninas, qual mensagem vocês quiseram passar com este livro? Bom, o livro, na verdade, ele passa várias mensagens, mas a mensagem que eu, Graziele, sublinharia é assim: hoje em dia, você manda uma mensagem por WhatsApp para uma pessoa, para qualquer lugar do mundo, ela recebe simultaneamente. Então, a tecnologia está aí, ela é ótima, agiliza muito a nossa vida. Eu trabalho por home office, a gente faz reuniões em tempo real, cada um na sua casa, cada um em um lugar diferente, a reunião funciona, o trabalho funciona. Então, a tecnologia tá aí para facilitar a vida da gente. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente está muito distante das pessoas e só vê virtualmente, sempre falta alguma coisa, né? Falta aquele contato, falta aquele estar perto. Então, assim, apesar de a gente estar num mundo altamente tecnológico, a gente ainda precisa de estar perto, de ter o sorriso, de ter o abraço, né? Então, assim, apesar de toda tecnologia, nós precisamos estar perto uns dos outros, né? Em algum momento, né? Para a gente conversar, se confraternizar. Então, assim, dentre várias mensagens que o livro passa, eu destaco essa. Bom, o livro ele deixa várias mensagens aí no ar, né? Para as pessoas que lerem poderem captar, poderem absorver. Mas para mim, Rose, a mensagem principal do livro é a importância das relações. Hoje nós vivemos em um mundo tecnológico, mas nós não podemos deixar de lado a importância que é o olho no olho, um toque, um abraço, uma conversa em família. Então, para mim, essa é a mensagem principal, é a de que as telas não substituem o contato físico. É isso. Agora, se vocês quiserem indicar alguém, fiquem à vontade para uma próxima entrevista. Bom, como a gente está falando do livro Em Busca do Planeta Realidade, eu vou indicar o trabalho da ilustradora Laura Mocelin, que foi ela que ilustrou o nosso livro lindamente. Ela fez uma leitura artística perfeita, né? Ela usou as nuances de cores de acordo com a narrativa, de como a história estava sendo construída. Tudo que foi escrito ali, ela transformou em cores de uma leitura assim perfeita. Então, assim, mais um motivo para vocês conhecerem o livro, porque ele foi ilustrado pela Laura, que fez essa linda leitura e essas lindas ilustrações que enriqueceram muito o nosso trabalho. Eu confesso para vocês que essa foi a pergunta que eu achei mais difícil, porque eu conheço tantos livros bons que indicar um só para mim é bem complicado. Então eu optei por deixar aqui indicado para vocês o trabalho das minhas duas amigas, Natália Batista e Grazi Ferreira, que além desse livro que nós escrevemos juntas, elas possuem outros livros publicados de forma independente e que são maravilhosos. Então, além de conhecer o trabalho delas, vocês também vão ter a oportunidade de conhecer o trabalho de alguns ilustradores que já trabalharam com elas. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. São livros lindos, com temas maravilhosos, que servem assim para toda a família. Então, eu vou deixar aqui indicado para vocês, Natália Batista e Grazi Ferreira. Um beijo e eu espero que vocês tenham gostado. Bom, meninas, quero agradecer a presença de vocês. Amei estar conversando com as três. Bom, mas muito obrigada. Obrigada a presença de vocês. Obrigada a você que está me assistindo.
Beijo e até a próxima semana!